Fala dessa possibilidade de retorno. Hoje à tarde parece que tem uma conversa com o Dr. Joaquim Grava, né? Boa tarde, doutor Omar. Estou torcendo por isso aí que o senhor falou de poder voltar a jogar. Mas hoje à tarde eu vou conversar com o doutor, né? Já comecei a fazer trabalho físico ontem e hoje. E na expectativa de ser liberado pelos médicos para começar a ir para o campo. Doutor Osmar de Oliveira, eu começo com o senhor pelo seguinte, Felipe, porque o corintiano, por mais que ele tenha essa bela campanha, ontem se tivesse perdido, por exemplo, para o time colombiano, poderia ter enfrentado outro adversário, o do São Paulo, né, que é teoricamente mais fraco. E agora, doutor Osmar, o que o senhor quer perguntar para o Felipe em relação a esse jogo tão tenso, tão nervoso, de brasileiros tão tradicionais? Não, eu não quero jogar, eu quero aqui me colocar como o torcedor do Corinthians estivesse aqui no meu lugar e ia falar assim: Felipe, pelo amor de Deus, volta. Então, Felipe, volta, depois Felipe. de um apelo desses e da palavra do doutor Osmar, volta, Felipe. Não, eu estou fazendo o possível, né, para voltar, mas eu tenho que ter a consciência de quando eu voltar, eu tenho que estar 100% para poder ajudar a equipe. Então, estou fazendo o possível e impossível para poder recuperar logo. Dependo muito dessa conversa hoje à tarde com o doutor Joaquim para poder saber realmente que a partir do momento que eu voltar a jogar, voltar a treinar, eu não vou ter mais nenhum risco de lesão. A ansiedade é grande de ficar fora, ficar na arquibancada, um jogo desse. As duas maiores equipes do país, uma equipe que quer ser campeã não tem que escolher adversário. E eu vou fazer o possível para poder estar jogando na quarta-feira. Ulisses. Bom, Felipe, um abraço pra você e obviamente que eu tenho dito aqui que você faz muita falta ao time do Corinthians, não menosprezando os goleiros que lá estão, substituindo você, o Júlio, o Rafa, mas enfim, você é um jogador que faz muita falta ao time do Corinthians, você é uma segurança muito grande e conquistou isso com o passar do tempo. Mas tem um passado aí que diz aquele jogo do Flamengo, lembra a penúltima rodada do Brasileiro em Campinas? Eu inclusive transmiti aquele jogo na Rádio Bandeirantes. Isso. Aí agora. É aquele pênalti que você não se mexeu porque o árbitro do jogo, o Roman foi absurdamente exagerado em algumas coisas, irritou muito o time do Corinthians, eu me lembro daquilo, ele foi muito mal no jogo. E em relação àquele confronto, e pela frente o Flamengo de novo, como é que você está vendo essa história aí? Estou vendo de uma forma que, para mostrar que aquilo ali não foi nada do jeito que foi dito, né? Se eu atuar, eu vou fazer o possível para tirar o Flamengo, para o Corinthians passar para as quartas, para tirar aquela má impressão que foi ficada, que muita coisa foi dita, mas não foi nada daquilo que aconteceu. Então é um jogo que passou, aconteceu de pegar o Flamengo agora. Acho que no início da Libertadores ninguém esperaria que uma das oitavas poderia ser Corinthians e Flamengo. Então saber que a gente tem a melhor campanha, vamos decidir em casa e temos tudo para fazer um belo jogo na quarta-feira, já para a semana que vem no Pacaembu a gente concretizar essa classificação. Fernando Fernandes. Felipe, beleza? O negócio é o seguinte, tá uma discussão aqui antes de você pintar, que tava falando todo mundo o seguinte: o momento do Corinthians é melhor que o momento do Flamengo. Quem tá melhor? Vocês ou o Flamengo? Ou não tem essa história? Não, a gente sabe que eles se perderam, né? O título, problemas da diretoria, mas sabe que isso dentro de campo não adianta, eles não levam problema dentro de campo, a diretoria não joga, o presidente não joga, então são os jogadores que jogam, né? O Flamengo tem time de qualidade, tem um ataque de nível de seleção brasileira e que a gente não pode dar vacilo, esquecer esse negócio de crise, porque a crise com certeza vai ficar pro lado de fora. Tá vendo? Benjamin Bach. Inclusive até o Bruno, goleiro do Flamengo também, que tá numa situação delicada lá com a torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo tá brava com ele. Ele saiu no último jogo tirando sarro da torcida e tal, é complicado. Mas eu quero dar boa tarde pro Felipe aí, dar parabéns. Não pude aí, fui convidado, que você faz só em horário que não dá pra gente ir, né, Felipe? Já tinha mudado 3, 4 vezes essa festa aí, mas não deu pra ir, mas parabéns. Ô, Felipe, obrigado, algum diretor do Corinthians passou aí pra te prestigiar já ou não? Pra te dar um abraço aí, do departamento de futebol, presidente? Não que eu saiba não, né? Mas não tem problema não. Isso aí de repente o pessoal tem muita coisa para refazer, muita coisa para ser resolvida, então não tem problema com isso não. Renata, eu queria duas questões aqui com o Felipe. Rapidinho, uma delas eu vou chamar o break, minha só. Então uma só, a outra fica para depois. A primeira contusão, entre a primeira e a segunda, você pulou etapas? Foi isso que agravou a contusão, Felipe?
Eu acabei achando que estava melhor, por não estar sentindo dor. Achava que a lesão estava curada e não estava. E onde foi que acabou agravando a lesão e que apareceu o coágulo. Tá certo. Agora... Tudo bem? Seu contrato vai até quando com o Timão, Felipe? Quesada, se eu não me engano, é maio de 2011. 2011. E vai começar a discutir renovação? Como é que funciona isso? Depende do clube, né? Não adianta você chegar lá e falar que quer renovar. Vontade eu tenho, mas no momento depende mais do clube do que de mim. Agora uma opinião, tá? André Sanches deve estar ouvindo o programa, né? Andrés, renova até 2014 com o Felipe. Tá? Não cometa esse erro, porque o cara segurou a bomba, que tinha um negócio chamado bomba, né, em 2007, e o cara pegou na mão a bomba. Né? Se não fosse o Felipe, o Corinthians já teria caído na antepenúltima rodada do campeonato. O Felipe, pra mim, é um baita de um goleiro. Fora de série, não deveria sair, mas eu, se fosse para dar um recado para ele, eu daria outro, velho. Felipe, manda currículo para outro clube. Véio. É porque é verdade. É que o Felipe não vai falar, ele ri. Eu não quero que ele fale para não deixar ele numa situação delicada. O Felipe é ídolo da torcida do Corinthians. Todo mundo gosta do Felipe, mas infelizmente a direção do Corinthians não gosta. Por motivo eu não sei. Mas eu tenho um ponto. Mas infelizmente, porque e se ele não fosse tão ídolo da torcida do Corinthians como ele é, ele já teria dançado. Mas eu tenho um ponto diferente, tem um ponto de vista diferente disso, Felipe. É o seguinte, Ulisses, ó. Faz o teu, a torcida gosta de você, velho. Joga contra a gente, tem um monte, você tá me entendendo? Aquela que fica de conversinha fiada, fala nas costas, que não gosta, isso é normal na vida de qualquer um. Tá me entendendo? Encara, toca a tua vida pra frente, irmão. Ignora o que os caras falem e dê a resposta. É o cara que tem a caneta. É o cara que tem a caneta. Mas não renovar com ele, o dirigente do Corinthians tá arrumando um problema com o torcedor. E aí o torcedor quer fazer a parte cobrar. Doutor Osmar, a sua pergunta. Felipe, quando sair quando for anunciada a convocação da seleção brasileira, no horário dessa que o Dunga vai conversar lá e dar o nome dos jogadores, 3 da tarde. 3 da tarde. 3 da tarde. Você vai ficar atento porque você vê uma pequena brechinha aí, não? Não, acho que sonhar a gente sempre sonha, mas sabe que agora tá difícil. Porque tem o Júlio, o Doni e o Vitor, no meu modo de ver, são os 3 que vão pra Copa. E trabalhar aqui no Corinthians para pós-Copa, quem sabe mudando o treinador, possa ter a oportunidade de ir para a seleção. E sobre o negócio da diretoria aí, Benja, não esquento muita cabeça com isso, né? Desde 2007 eu tô aqui, sempre ouvi que eu criava problema, que eu não gostava de treinar, que eu almoçava na mesa sozinho, concentrava no quarto sozinho, e já são 3 anos aí, quase 200 jogos. Mas você almoça sozinho e concentra sozinho, Felipe? Não tem, não pode. Você fica sozinho no quarto? Não, é porque, como eu falo, sempre quando é para criar um problema, meu nome é o primeiro. Eu não sei se parte daqui de dentro, não sei se eu já magoei alguma pessoa aqui do Corinthians ou se eu tratei alguém mal. Mas nem por isso eu vou perder a vontade de jogar no Corinthians. Por mim, eles podem renovar meu contrato por mais uns 10 anos, que eu vou estar aqui sempre à disposição para sempre estar dando o melhor para o clube. Você acha que tem alguma coisa a ver com aquela vez que recebeu aquela proposta do Fluminense? Lembra? Eu lembro, mas muita coisa foi se dita ali, eu não falei nada. Eu acho que o Antônio Carlos, naquela época era o nosso diretor, acabou dando algumas entrevistas que acho que não precisava. Ele tinha acabado de chegar no Corinthians e acabou falando algumas coisas que não precisava, porque eu não fui pedir nada, já estava tudo acertado com o presidente. E acho que ele, no momento, querendo mostrar serviço, chegou falando algumas besteiras e por isso criou aquele problema. Agora, Decilo, a última pergunta é sua. Então vamos lá. Você falou do Maracanã lotado nesse duelo contra o Flamengo, 80 mil pessoas. A gente sabe da capacidade do Pacaembu, sempre a torcida do Corinthians enchendo o estádio. Agora, Felipe, você não acha que poderia o presidente Andrés abrir uma exceção e, de repente, levar esse jogo para o Morumbi, onde a capacidade é maior, onde mais corintianos poderiam, de repente, acompanhar essa possibilidade real de classificação do Corinthians? Isso aí é um caso complicado, né? A gente já tem o costume de jogar no Pacaembu. A torcida fica mais próxima, apesar de ter menos do que no Morumbi. É uma decisão do presidente que todos nós temos que acatar. Se o Pacaembu tivesse um gramado ruim,
não tivesse condições de